Oi, gente, tudo bem? Como é que você está? Você está firme no propósito de ler a Bíblia? Vamos lá? Vamos ler a Bíblia de capa a capa? Vamos juntos nesse propósito? Então, bora lá. Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 13 e a palavra do Senhor, ela diz assim: Abrão e Ló. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado. Lembra da promessa? Lembra da promessa do Senhor? Que eu ia multiplicar na tua vida, né? Lembra aqui, né? Deus falando com Abraão: eu vou multiplicar, eu vou fazer de ti uma grande nação. A promessa está se cumprindo. Então Abraão agora é muito rico, ele não tem apenas ouro e prata, ele também tem gado, né? E o gado naquele tempo era, era utilizado, né? Servia como pagamento, né? Para pagar alguém por algum serviço, servia também para construir tendas, né? Então, esses animais eram utilizados para muita coisa, né? E ele tem ouro, ele tem prata. Abraão está crescendo, né? E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, lá naquele lugar que ele ergue um altar e faz o primeiro culto ao Senhor, né? Naquele lugar que ele para ali, confessa, né, a sua fé publicamente diante de todos que estavam ali, prega a palavra, adora ao Senhor, ora ao Senhor, né? Então, Abrão agora está nesse lugar novamente. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Agora Ló também não é mais aquele menininho que sai atrás de Abraão, né? Não é mais aquele adolescente, não é mais aquele rapaz, né? Que saiu com Abraão da terra de Ur dos caldeus. Agora ele também possui, né, riqueza. Então agora os dois vão se tornar muito grandes em riqueza, né? E a capacidade dos dois de habitar junto vai ficar difícil, né? Porque duas pessoas cheias de riquezas, né? Fica difícil, né? Até para conduzir, até para se deslocar de um lugar para o outro já é mais difícil, né? E também Ló, que ia com Abraão, agora tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar os dois juntos. Os dois juntos era coisa muito grande, né? Os dois juntos já estava ficando difícil, porque também não envolve somente Abraão e Ló, que eram tio e sobrinho, mas também aqui agora já está envolvendo mais pessoas, né? Tinha os pastores de Abraão, tinha os pastores de Ló, tinha suas famílias, então o povo cresceu e se multiplicou muito, então já estava difícil a convivência, né? Abraão e Ló se separam, não tem como ficar junto, né? Numa situação dessa. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Já tinha um povo ali. Aí imagina, chega mais Abraão e Ló, aí que a coisa fica grande mesmo, né? E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos nós somos. Abraão é aquela pessoa que tá vendo a confusão armada, mas ele é aquela pessoa, aquele homem apaziguador, sabe? Aquela pessoa que sabe apaziguar, aquela pessoa que tá sempre pronta a resolver os conflitos, sabe? Não é aquele homem que começa, aquela pessoa que começa a querer empurrar tudo para debaixo do tapete, aquela pessoa que guarda mágoas, aquela pessoa que vai, né, levando aquela situação ali, tá vendo que a coisa tá difícil. Não, Abraão chama Ló para uma conversa, né? Abraão ali, ele já chega, não, peraí, se essa é a dificuldade de nós convivermos juntos, então vamos resolver. E uma coisa muito interessante que eu acho, né, em Abraão,
Tem hora que eu vou falar Abraão, você já sabe que Abraão, depois ele vai ter uma mudança de nome. Por isso que tem hora que a gente fala Abraão. Mas aqui a pronúncia certa ainda era Abrão. Mas Abrão é aquele tipo de homem, de pessoa, que ele é tão honesto, sabe? Acho que é por isso que Deus olhou e o escolheu, que ele não vai descer, ele sendo mais velho, ele tem a oportunidade de escolha, né? Ele tem ali a oportunidade de escolher primeiro, mas ele vai dar essa oportunidade a Ló, né? Ele abre mão de ser a pessoa que vai, tipo, escolher primeiro, né? Mesmo que ele possa perder depois, mesmo que ele possa se prejudicar depois, ele dá a oportunidade do outro escolher. E é claro que Ló vai escolher o melhor, porque Ló, diferente de Abraão, só pensa nele, né? Só pensa em estar bem. Tem pessoas que são assim. Tu pede ela para escolher, ela vai escolher o melhor. E o pior é que fica para outra pessoa. Ela não quer nem saber, ela se importa com ela mesma, sabe? Ela só se importa assim, tipo, isso me agradou, então eu quero. Ela nem quer saber se a outra gostou também. Ela não quer saber. Ela pega o melhor para ela e que se dane os outros, que os outros fiquem com a sobra, né? Esse daí tem muitas pessoas que pensam dessa forma, né? E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, nem e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Está tudo diante de ti, Ló. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Você está entendendo como é que é isso aqui? Escolhe um lugar, pode escolher. Aqui é uma pessoa que tem certeza do Deus que serve e do Deus que está com ele. Porque ele diz, quer ir para a direita? Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Ah, não, tu quer a esquerda? Não, pode deixar, fica com a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por quê? Porque Abraão, ele não é uma pessoa gananciosa. Porque quem prometeu que daria a ele é Deus. E essas pessoas prosperam na vida porque confiam em um Deus que tudo vê, né? E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda, não? Sem briga, tá? E levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor. Olha, Ló, olha aquela bela campina, aquele Jordão, vê que tem água, né? Olha, com certeza ele olhou aquela grama verde, com certeza aquele capim bonito, aquele lugar lindo. A palavra diz que parecia com um jardim do Senhor, parecia com um jardim do Éden, aquela coisa linda, né? Aí olha assim e fala assim, é pra lá que eu vou. Será que Abraão... Não, esse pensamento não passa pela cabeça de Ló. Será que Abraão queria? Nada. O importante é eu querer, o importante é eu ter, né? Esse é o pensamento de Ló. E Ló pegou e olhou aquela terra bonita, aquele jardim bonito, e achou, não, é pra lá que eu vou, né? Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. Aqui, né, houve a separação do outro. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades das campinas e armou tenda até Sodoma. Então aqui, nesse momento, né, ele pega e escolhe, né, o lugar que ele achou mais bonito. Então ele vai para perto de Sodoma. Mas será que ele tem resistência? Né? Porque Ló, ele conviveu muito com Abraão, ele conheceu o Deus de Abraão. Então ele tem, talvez, dentro dele, um conhecimento sobre Deus. Mas será que os filhos, a esposa, tá todo mundo preparado para conviver em Sodoma? Será que tá todo mundo preparado para viver porque é bonito? E é igual aquela palavra que diz que tem caminhos que para um homem parece perfeito, mas o final é a morte. É bem isso aqui, sabe? Por fora a aparência é coisa linda, mas por dentro é podridão. Por dentro daquela cidade de Sodoma e Gomorra só tinha devassidão, podridão. Ali só tinha pecado da pior espécie.
Então, será que Ló estava preparado? Será que Ló tinha estrutura para ficar naquele lugar sem se contaminar? É isso que é interessante, porque às vezes você vê alguém lá em Sodoma e fala assim, vou resgatar, mas cuidado, tá? Para não se contaminar e daqui a pouco tá pior. Será que tem resistência mesmo? Será que tem ali um alicerce em Deus? Será que tem uma estrutura em Deus para poder estar perto de cidades pecaminosas como essa, em lugares pecaminosos como esse? Então é isso que a gente vai ver ao longo da história, né? Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E aí não, né, gente? Aí já tá falando aqui numa parte, eles pecavam. É isso que eu tô te falando, a cidade é pecaminosa. Grandes pecadores. Aí isso daí o Senhor não se agrada. Interessante que quando Ló pensa, não, eu vou para aquela terra bonita, eu vou para aquela cidade ali, porque tá coisa espetacular, ele poderia ter olhado, né, com um olhar ali de ganância, né? Eu vou para o melhor, que eu vou prosperar mais do que o meu tio ainda. Mas só que Ló, ele não sabia que ele escolheu o melhor. Mas Abraão tinha a promessa. E mais importante que ter a promessa é ter o dono da promessa. Então, qualquer lugar que Abraão fosse, ele iria prosperar porque ele tinha uma promessa com ele. Entendeu? E Ló? Ló tinha o quê? Ló só tinha um tio que o amava muito. É verdade. Um Deus também, né, misericordioso. Né? E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde está, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, para toda essa terra que vês, te hei de dar, a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Já pensou pegar a areia assim e soltando, igual naquelas ampoletas, né? Vai soltando a areiazinha assim, você consegue contar ali aquele pó da terra? Você consegue contar? Não consegue. Então assim também seria a descendência de Abraão, né? Não poderia contar, né? Não poderia ser contada. Deus está falando novamente com esse homem. Eu vou te fazer grande, a tua descendência será grande. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou a sua tenda e veio e habitou nos carvalhais de Maré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Novamente o homem está edificando um altar. Oh, meu Deus, isso aqui fala muito comigo, contigo. Todos os lugares que você plantar a planta do teu pé, todo lugar que você colocar o teu pé, dê eita glória, fugiu a palavra aqui, mas faça um altar de adoração ao Senhor. Edifique ali um altar de adoração ao Senhor. Glorifique a Deus onde você. Isso aí que eu ia falar. Glorifique a Deus onde você colocar a planta do teu pé. Já entra glorificando a Deus e dizendo obrigado, Senhor, gratidão a ti, porque foi tu que me trouxe até este lugar, porque eu tenho consciência de que por mim mesmo não chegaria aqui. Então vai criando altares de adoração ao Senhor dentro do teu coração. Coloque ele como prioridade e sempre seja grato, sempre lembre de agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito em nossas vidas, tá? Gente, a gente vê, né, que eles se separam, né, porque eles estão muito grandes, tem uma grande, ali até para se locomover é difícil, então Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro. Eu anotei aqui no meu caderninho, é muito importante a gente fazer certas anotações. Abraão não é aquela pessoa apegada a bens materiais, então na hora de escolher, ele permite que Ló escolha, né, mesmo sabendo que ali a vez era dele, por ser o mais velho, mas ele não quer saber disso, ele não é apegado a coisas materiais, então ele dá a oportunidade de Ló de escolher. Escolhe para onde tu quer ir, escolhe o que você quer, escolhe o que você quer fazer.
e deixa, né, o que sobrar eu fico. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque eu tenho um Deus que me prometeu que ele é o Deus que vai multiplicar. Então, se eu tenho Deus, tenho a promessa, eu não preciso ficar me importando com pequenas coisas. Ele queria era paz, né? Então, ali na hora que Ló olha e vê aquelas campinas, aquele Jordão, né? Ele vai ali, a gente vai ver que vai se revelar o caráter dele, né? Ele escolhe o melhor e não pensa, né? Que aquilo ali poderia prejudicar o seu tio, ele não quer saber. Ele olhou, gostou, é para lá que ele foi, ele não quis saber, não pensou em ninguém, né? Então a gente vê que isso revela muito do caráter dele, né? Ele só pensava nele. E olha o quanto Abraão fez por ele, né? Só que Ló acho que não sei se Ló percebeu, mas Abraão tem Deus. E até aquele momento ele está vivendo tipo debaixo da autoridade de Deus e de Abraão ali. Agora acabou isso, acabou, né? Agora ele vai ter que caminhar para com suas próprias pernas, né? Então é difícil, né? Muito difícil. Mas tem pessoas que elas se acham tão autossuficientes que elas acham, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém para me ajudar, né? Então ele foi para perto de Sodoma, né? E Sodoma e Gomorra era uma cidade pecaminosa, né? Era uma cidade de grande devassidão, né? Mas a vida, ela é feita de escolhas, né? As pessoas tem vezes que se esquecem, né? Mas a vida é feita de escolha. E as nossas escolhas, elas implicam muito, né, no que vai acontecer no nosso futuro. Mas ele escolheu ir para lá, né? A água era boa, a aparência era boa, mas era só aparência, porque por dentro era podridão. A cidade era maligna, sabe? Era uma cidade terrível aos olhos de Deus. E aqueles homens pecavam diante do Senhor. Então, o que acontece? Será que Ló tinha estrutura, né? Será que ele tinha estrutura para viver perto daquela cidade? Será que ele tinha estrutura para viver naquela cidade? Ele conhecia a Deus, mas será que sua família conhecia? Será que as suas filhas, os seus filhos estariam preparados para viver numa cidade como aquela? A gente vê que é para lá que ele vai, né? E tem pessoas que vê que aquilo ali está te distanciando do Senhor, mas é para lá que a pessoa quer ir. Tá vendo que aquilo ali tá tirando da presença, mas é para lá que aquela pessoa quer ir. Tá vendo que aquilo ali tá contaminando aos poucos, mas permanece lá. Não conseguem abrir mão do pecado, não conseguem abrir mão desse mundo para viver uma história com Deus. Às vezes eu fico pensando como é difícil, né, para algumas pessoas viverem uma vida na presença de Deus. É tão mais fácil viver no pecado, é tão mais fácil escolher a porta larga, né? Mas a porta pode ser larga, mas conduz o quê? A perdição. Agora a porta estreita, ela é cheia de limites. Isso não pode, aquilo também não, porque não agrada a Deus, mas é estreitinha, é isso mesmo, a gente tem que permanecer na porta estreita. Por quê? Porque é estreito o caminho que vai levar para o céu, né? Então, uma vida de renúncias aqui nos garante um céu, nos garante um lugar ao lado de Cristo. Então, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena renunciar a esse mundo de perversidades, né, para ter uma história com Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois a gente vai ver, né, mais coisas aí ao longo da história, né, falando sobre Sodoma e Gomorra, né, e aí a gente vai ver que verdadeiramente os filhos, né, a esposa não estavam preparados para viver lá em Sodoma e Gomorra, né. Então que você fique com essa palavra de hoje. Essa palavra foi forte, foi tremenda, mas seja como Abraão, se tiver que escolher, deixa a pessoa escolher primeiro, né? Aí você olha e fala assim, mas se ela escolher primeiro, ela vai escolher o melhor. Deixa, não se apegue a coisas materiais dessa terra não, porque tudo vai ficar para aí, né? Na hora que a gente fechar os nossos olhos aqui, vai ficar tudo para aí. E seja a pessoa também apaziguadora, sabe?
a pessoa que não fica alimentando conflitos, que não fica, né, fazendo aquela bola de neve ou contribuindo para aquela bola de neve se formar. Se você vê alguma coisa assim que está causando conflito, chama, resolve, porque você vai ver que você vai ter paz, né, para seguir em frente. Então, Ló vai para Sodoma e Abraão vai seguir em frente, mas Abraão tem a promessa. Abraão tem um Deus maravilhoso que o guardou na terra, né? Então, espero que você fique hoje com esse capítulo 13. Amanhã nós temos o capítulo 14, né? E vai ser bênção para a glória de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e reflita na palavra, tá? Ao longo do dia vai refletindo na palavra, porque Deus, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer falar. Nós só precisamos parar para ouvir. Tchau!